Bom, pessoal, vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho por causa de uma discussão que teve lá no grupo. Eu estava até meio afastado do grupo, mas um rapaz abordou lá uma questão lá de Davi e o profeta Samuel, onde ele argumentou que Davi, a unção dele pelo profeta Samuel, foi inválida de acordo com a Torá, não teria validade nenhuma. Aí a Cíntia postou um texto, eu postei um contra-argumento, eu mostrei duas pessoas que foram ungidas, que foi Eliseu, que foi ungido por Elias, até Ciro, rei da Pérsia. E o rapaz ficou só teimando nesse texto aqui de Êxodo 30. Não, porque a Torá está errada, então vocês estão errados. Eu não gostei mais, foi da atitude dele, entendeu? Eu achei muito agressivo, né? Num grupo onde realmente a gente tem um pouco mais de harmonia. Enfim, aí eu resolvi fazer um esboço, entendeu? Para poder mostrar para vocês o argumento dele. Segundo ele diz aqui, ó, que quando Deus determinou a unção, ou seja, ungir as pessoas com óleo, né? É o verbo ungir, daí veio o termo ungido. Está escrito aqui, ó, e disto farás o azeite da santa unção. É Êxodo 30, do versículo 22 ao 33. Aí aqui eu grifei aqui, ó, também ungirás a Arão e aos seus filhos, que seriam os levitas. Então os levitas deveriam ser ungidos com óleo. Os levitas deveriam ser todos ungidos, ou seja, um sacerdócio levítico, correto? E falarás aos filhos de Israel, dizendo, este me será o azeite da santa unção, e com ele este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Aí aqui vem a parte importante, onde ele usou como argumento, não se ungirá com ele a carne do homem. Ou seja, então, quem não fosse levita não poderia ser ungido. Nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, que eu já falei, santo é separado, é kadosh, né, em hebraico, e será santo para vós, ou seja, separado para vós, os levitas. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, ou seja, quem pegar aquele azeite da unção e usar sobre um estranho, será extirpado do povo. Mas só que no Taná nós temos lá o caso, por exemplo, do rei Davi, até o rei Saul, né, que foram ungidos pelo profeta Samuel, e como o rei Saul era benjamita, e o rei Davi era da tribo de Judá, eles não poderiam receber esse óleo da unção. Então, segundo esse rapaz, a Torá estaria errada. Ele também argumenta que o profeta Samuel era coatita, então logo ele também não poderia nem ser sacerdote levita, nem entrar no Santo dos Santos, etc e tal, então estaria tudo errado. Ok, vamos lá, vamos analisar o primeiro argumento. Davi não era levita, ou da tribo, era da tribo de Judá, logo ele não poderia ter sido ungido. Eu postei outros dois exemplos de unção, como por exemplo a unção de Eliseu, ó, que foi ungido pelo profeta Elias. Você pode ver em 1 Reis 19:16, ó, ungirás o profeta em teu lugar. E a unção de Ciro, que eu também achei no shabat.org, onde eles falam que Ciro também foi ungido, apesar de ter sido de uma forma diferente, mas não é o foco do vídeo. Mas aqui ele diz assim, ó, mas está escrito lá, Ronaldo, ó, não se ungirá com ele a carne do homem. E aí, como é que fica? Porque se era só para os levitas, como é que explica então essas contradições? Aí é mais fácil dizer então que a Torá está errada? Não. Eu conversei com o Ronaldo, até pela ajuda aqui da terminologia, para ser mais rápido para fazer o vídeo. Ele me chamou a atenção de duas coisas. Primeiro, aqui ó, Bessar Adam. Bessar Adam, e esse termo aqui ó, Isaac, não se refere a unção no mesmo sentido como do verbo machar. Inclusive, olha que curioso, aqui não tem o verbo machar no versículo em hebraico, no versículo 32. Esse mesmo versículo aqui ó, não se ungirá, não tem o verbo machar, que é o mesmo verbo que é usado aqui em Ciro, Macheino ou Machirino, alguma coisa assim, que é nosso Messias. E não tem aqui também na unção do profeta, porque ungir é do verbo machar, daí vem a palavra machia. Mas aqui em Êxodo 32 não tem. Ok, no versículo 32, perdão. Qual é o verbo que está no lugar? O verbo que está no lugar é Isaac, que é derramado, untado. E esse verbo untado sobre Bessar Adã, não está falando sobre não levitas, como o rapaz está entendendo. Ah, então não pode ungir quem não é levita. Não. Ele está se referindo a uma unção de óleo que era aplicada em mortos. Quando as pessoas morriam, eles pegavam um tipo de óleo e embalsamavam o corpo, né, com alguns ungüentos, alguns óleos, que nem você vê lá no Novo Testamento, que as mulheres iam com óleos e ungüentos para ungir o corpo de Jesus. Mas apesar de em português ter o mesmo sentido, aqui em hebraico é diferente. Não é ungir derramado sobre a cabeça, que seria machá. É ungir, ou seja, embalsamar o corpo com óleo, que seria esse verbo aqui, ó, Isar, tá bom? Então esse é o primeiro argumento. Aqui já o segundo argumento do outro versículo que ele postou, que está dizendo assim, ó, esse aqui, ó, não, o homem que compuser esse perfume como este, né, no caso o óleo da unção,
e puser sobre um estranho, seria extirpado do seu povo. Aqui o verbo estranho é o verbo zar. Aqui, ó, eu copiei aqui do Bible Hub, ó. Al-zar. Zar é estranho. Só que zar não quer dizer um não levita. Ah, então eu não posso ungir alguém que for da tribo de Judá, eu não posso ungir alguém que for da tribo de Benjamim, como o rei Saul, a Torá está errada. Não. Zar significa, na verdade, estranho, comum ou profano. O que é comum? Aquilo que não é santo, que não tem um propósito específico, é uma coisa banal, comum. Por exemplo, um sacerdote, ele é um homem especial. Já um não sacerdote, ele é um homem comum, ele é um homem zar, ok? Então, esse termo zar, que é estranho, profano, ou seja, aquilo que não é sagrado ou separado, que não foi escolhido por Deus, nem preparado por Deus, ele não se aplica a reis, porque os reis tinham um propósito específico, governar o povo. Então o rei não era um zar como o rei Saul ou o rei Davi. Eles eram pessoas excepcionais, não eram pessoas comuns. Uma pessoa comum era lá um Mardoqueu, alguém lá da vida, mas o rei não. O rei, ele era uma pessoa incomum, ele era especial. E também não podia ser derramado sobre pessoas comuns, mas levitas, reis e profetas não eram pessoas comuns. Essas pessoas não eram zar. Então, esse termo é o mesmo que aparece aqui, ó, em Êxodo, no mesmo capítulo. Aqui, ó, Êxodo, um estranho. É o mesmo termo que aparece aqui no mesmo capítulo, inclusive, só que alguns versículos antes, ó. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis este incenso sobre ele incenso estranho. O que é um incenso estranho? É um incenso não levita? É um incenso que não pertence à tribo de Levi, como o rapaz dá a entender ali, por causa da tradução em português? Não. O incenso estranho era um incenso que não era, um incenso que era comum. Ou seja, estranho, profano. Não era um incenso especial, separado, kadosh, separado para Deus. Literalmente isso. Então, como o autor usou inclusive a mesma palavra no mesmo capítulo, em 2 versículos diferentes, o significado aqui é o mesmo. Ó, qualquer homem que pegar e colocar aquele óleo da unção sobre um estranho, ou seja, um homem comum, um homem qualquer, um homem que não era profeta, que não era rei, não era nada, isso seria abominável, não podia ser feito. Mas não quer dizer que não se pudesse usar para pessoas excepcionais, como reis, profetas, etc. Arão foi ungido para servir o sacerdócio no tabernáculo. Arão era um homem comum? Não. Arão era um homem excepcional, ele foi ungido para esse propósito. Davi foi ungido para ser rei, ele era um homem comum? Não, ele era um homem excepcional, que ele foi ungido para ser rei em Israel. E Eliseu foi ungido para ser profeta. Eliseu era um homem comum? Não, Eliseu foi um profeta de Deus. Então não eram pessoas comuns. Esse termo zar aqui, que quer dizer aplicar sobre um estranho, não se aplica a essas pessoas, ok? Nenhum dos 3 casos. Só se aplicaria a pessoas comuns, que não fosse nem rei, nem profeta, nem levita, nem nada disso. E o segundo argumento dele sobre o profeta Samuel, não vou nem me estender disso, que eu acho que eu já falei disso naquele vídeo sobre o rei Davi. Ah, Samuel não era levita, era coatita. A mãe de Samuel fez um voto, Elhanã, e ela prometeu que daria o filho dela para o Senhor, para servir a Deus. Aí vocês podem ver aqui no primeiro capítulo de Samuel, por este menino eu orava, e eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor ele foi pedido. Então o menino foi aceito e foi pedido por Deus. Simples. Então Elhanã foi para Ramá, e o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, independente do profeta Samuel não ser da tribo de Levi, ele faz parte de um voto que Deus pediu ele como sacerdote, e ele passou a vida servindo como um sacerdote, ok? Então, fica aí a argumentação. O estranho aqui que ele está falando, que não poderia ser aplicado a um estranho, é zar, e não quer dizer um não levita, quer dizer pessoas comuns, que não tem propósito nenhum. Não quer dizer que não possa ser aplicado a pessoas excepcionais, é literalmente isso. E a carne do homem aqui, ungir aqui, não é ungir do verbo machia, é ungir do verbo untar, que era uma unção que era aplicada a mortos. Ok? Paz a todos.